do Avivamento 88, do 8:30, Caminhos do Avivamento, e gostaríamos de dar continuidade aqui a essa palavra. Talvez você, deixa eu ver se deu agora, vamos ver, deu. Talvez você não pôde ouvi-la, vê-la no domingo passado, mas vou passar aqui um resumo bem rapidamente até onde nós paramos. Caminhos do Avivamento, conceituamos avivamento. A palavra avivar significa trazer vida novamente. Então é essa questão daquilo que estava morto, ressuscitar, aquilo que estava sem esperança, voltar novamente. Isso é avivamento, aquilo que estava sem vida. Então é a situação do profeta de Abraão, por exemplo. Abraão, a Bíblia diz que ele creu acima da esperança, ele creu contra a esperança. Que coisa absurda! Então o ventre de Sara estava amortecido, ou seja, o ventre não podia ser usado mais, né? Ele já estava de avançada idade. Então tudo isso precisa de um avivamento. Israel é fruto de um avivamento, o avivamento de Deus sobre a vida de Abraão e Sara. Eles estavam mortos na questão gestacional, eles estavam mortos, e Deus trouxe uma porção de vida. Visitou o casal um ano antes. Abraão viu que era uma visita de Deus, ele discerniu isso, preparou um banquete para o Senhor ali, sabia que era algo sobrenatural, e Deus falou: daqui um ano Sara estará com o filho nos seus braços. Aí Sara, né, tadinha, ela estava tão morta na esperança, que ela de trás da tenda, né, escutando. As mulheres já desde aquela época, ela já escuta atrás das portas, tá vendo? Desde aquela época. E a Sara escutando, né? Tá. Aí a Sara: olha, daqui um ano Sara vai estar com o bebê nos braços. Aí a Sara deu uma risadinha, né? Aí lá de dentro, né, o Senhor falou assim: ué, Sara, você está rindo? Aí a Sara: opa, sim, Senhor. Não ri não. Riu, Sara? Você riu? Olha, daqui um ano você terá o bebê, porque para Deus não há impossíveis. Você pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? Para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis. Eu fico vendo que o William está falando aqui desse Salmo 126, e a situação do Brasil. A gente olha, né? Se nós fôssemos viver pela aparência, pelas circunstâncias, pelas situações, irmãos, nós vamos fazer igual Raul Seixas, vamos sentar na escada com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Então é isso que nós vamos fazer, porque as situações, as circunstâncias, elas nos oprimem, elas roubam a nossa fé, a nossa esperança. Mas Deus virá nesses dias com avivamento sobre nós. Você crê nisso? Com avivamento, trazendo vida novamente, reanimando, revigorando, trazendo um despertamento sobre a igreja. O apóstolo Paulo fala: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Declara isso comigo: desperta, tu que dormes. Bem mais forte, diga comigo: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então vamos fazer um ato profético. Quando eu falar assim, levanta-te de entre os mortos, você vai repetir, mas levantar da cadeira também, tá bom? Vamos fazer um ato profético. Você levanta, por enquanto você levanta só as mãos, diz assim: desperta, tu que dormes. Agora levanta-te entre os mortos. Levanta as mãos e diga: e Cristo te iluminará. Dê um aplauso a Ele nessa manhã, em nome de Jesus. Nós cremos, em nome do Senhor. Pode se assentar. Então, avivamento é isso. Aí nós começamos a discorrer sobre alguns avivamentos da história. Esse não é o foco aqui. Nós queremos falar sobre, para mim, o maior de todos os avivamentos que ocorreu no primeiro século da era cristã. Esse vai ser o nosso foco. Mas nós vamos discorrer aqui sobre avivamentos da história. Então nós falamos sobre a reforma protestante, no momento em que a igreja passou por aquilo que nós chamamos de as eras escuras. A era escura da igreja, onde ela foi oprimida pela institucionalização da fé, pela politização da crença, onde ela foi oprimida por aquilo que era dominação humana, e o Espírito deixou de soprar
soprar, de se mover na igreja. É lógico que ninguém resiste ao Espírito. Ele se movia aqui, ele se movia ali. Muitas pessoas tiveram experiências com Deus nesse tempo. Muitos cristãos viviam uma vida de graça, de unção, de vida de Deus. Mas a igreja como um todo, ela passava por esse esfriamento, até que um padre que de formação agustiniana, se não estou enganado aqui, agustiniano, padre agustiniano chamado Lutero, Martim Lutero, ele se levanta e na igreja onde ele pastoreava, onde havia sua paróquia, ele estabelece na porta da igreja 95 teses para serem discutidas. Pronto, foi o estupim. Ali começou a chamada reforma protestante. Então eles começaram a ser pressionados, e Martim Lutero não abria mão de que a palavra de Deus tinha autoridade sobre as instituições, os decretos papais. Ele começou a declarar isso. A palavra tem autoridade última. E quando ele começou a questionar isso, houve uma revolução, principalmente na Alemanha. E a Alemanha então surge, ali da Alemanha, da Suíça principalmente, da Holanda, posteriormente na Inglaterra, em outros países da Europa, vem surgindo a reforma protestante. Nós falamos aí de alguns nomes: Lutero, Calvino, Zwinglio e outros mais. Depois, mesmo com a reforma protestante, ela trouxe um avivamento em relação à palavra de Deus, ou seja, ela voltou os olhos para a palavra, mas a conduta da igreja ainda era uma conduta muito questionável, não havia ainda uma transformação na conduta, e aí surge o movimento dos puritanos, principalmente na Inglaterra, e os puritanos então começam a pregar sobre santidade, sobre uma vida separada, uma vida casta, uma vida para Deus, uma vida de viver a palavra de Deus. Eles são perseguidos, porque mesmo com o movimento protestante, muitas dessas igrejas, chamadas igrejas protestantes, hoje chamadas igrejas históricas, também se institucionalizaram. A igreja anglicana se tornou uma igreja institucionalizada, a igreja luterana da mesma forma. Tanto é que os pastores luteranos, não sei se aqui no Brasil, mas na Alemanha, os pastores luteranos são funcionários públicos, só para você ter uma ideia. É o Estado que banca a igreja. Então, aí o que acontece? Os puritanos se levantaram, principalmente na Inglaterra. Eles começaram a ser perseguidos, e muitos deles foram para os Estados Unidos, que eles começaram a declarar que seria a nova terra, o novo céu, a nova terra. E depois disso você tem um movimento pietista, que são pequenos movimentos na Europa, principalmente na Boêmia, com os russitas, na Morávia, os moravianos, os Irmãos Unidos. Esses pequenos movimentos são chamados de movimentos pietistas. Eles querem viver a vida cristã de uma forma genuína, e aí então eles também são perseguidos. Um desses movimentos que são perseguidos na Morávia sobe ali para a Alemanha, e quando eles chegam na Alemanha, eles encontram lá o conde Zinzendorf, e o conde Zinzendorf então fica impressionado com a vida cristã, a paixão que eles têm por Deus, a paixão que eles têm pelo Senhor, e ele abre o condado dele para receber essas pessoas que estão sendo perseguidas na Boêmia e na Morávia. Hoje é República Tcheca e Eslováquia. Hoje o que nós conhecemos como República Tcheca e Eslováquia, antigamente era a Boêmia e a Morávia. Então eles sobem ali para a Germânia, hoje a Alemanha, e eles ficam nesse condado. O conde Zinzendorf abriga-os, eles se tornam irmãos fortes, começa um movimento de oração. O conde Zinzendorf conhece alguns povos distantes, como os esquimós no norte, e eles começam então a ter uma paixão por missões. Começa um ciclo de oração, e algo tremendo acontece ali entre o movimento dos moravianos, e eles são espalhados pelo mundo, vários lugares. Eles vão para não voltar mais. Várias igrejas são abertas no mundo pelo movimento moraviano. E na Inglaterra então, o que vai acontecer? Surge o movimento de avivamento da Inglaterra por meio de John Wesley e George Wycliffe. E eu sempre falo Wycliffe, Whitefield. Então
George Whitefield e John Wesley começam na Inglaterra um movimento de avivamento, saindo das quatro paredes, começam a evangelizar as pessoas na rua. Então eles marcam horários com os trabalhadores. Que hora que vocês vão chegar no trabalho? 7 horas, 6 horas, nós vamos ter um culto aqui. E eles vão para as praças, eles vão para as ruas e começa um avivamento. O John Wesley é inspirado pelos moravianos. John Wesley é um anglicano, mas ele é inspirado pelos moravianos e vai dar início então à igreja conhecida como igreja metodista. E um grande avivamento começa a surgir na Inglaterra, isso no século XVIII, 1700 e qualquer coisa, século XVIII. Simultaneamente ao avivamento aqui da Inglaterra, lá nos Estados Unidos, Jonathan Edwards vai começar um outro avivamento nessa mesma linha de pregação nas ruas, de evangelização, principalmente entre os índios. Ele vai evangelizar os índios, e ali então, nos Estados Unidos, Jonathan Edwards vai começar um avivamento nesse sentido, de sair das quatro paredes, porque até então, se a pessoa queria ouvir a palavra de Deus, ele precisava procurar uma igreja, como nós diríamos assim, uma igreja física, uma igreja com um prédio, um templo. Para a pessoa ouvir a palavra de Deus tinha que estar num templo, e muitas pessoas se sentiam pecadores e não entravam. Então esses pastores disseram: a igreja são as vidas, são as pessoas, e o Senhor, Ele não ficou dentro do templo, Ele saía, Ele percorria cidades. Então eles entenderam, nós precisamos sair das quatro paredes, e começa esse movimento de evangelização, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. E a partir desse momento, os países, tanto na Europa como nos Estados Unidos, eles entendem que esse evangelho ele precisa alcançar os quatro cantos da terra. Então, aqui já existia, lá desde 1500, um pouco antes de 1500, Colombo descobrindo as Américas, depois Cabral descobrindo aqui o Brasil e tudo mais. O que acontece? Eles percebem que os confins da terra estão sendo descobertos de forma comercial, a igreja institucionalizada está indo à frente, e a igreja cristã, a igreja protestante, ela não acordou para isso, para missões até então, a não ser pelos morávios. E aqui então começa um grande movimento de missões por essas igrejas dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Europa. Então as missões começam a surgir para essas outras nações, para o Oriente, para a China, para o Japão, para os extremos da terra, para a Austrália, para o continente africano, Então nós falamos ali, por exemplo, daquele do meio ali, que é o David Livingstone. David Livingstone, um homem apaixonado pelo continente africano, um homem inteligentíssimo, um geógrafo, uma pessoa que foi usada por Deus para abençoar a África, não só no sentido espiritual, mas no sentido natural. Fez grandes descobertas, ajudou naquilo que é a geografia hoje da África. E ele era tão apaixonado pela África que ele disse: quando eu morrer, o meu corpo pode ser levado novamente para a Inglaterra, mas o meu coração permanecerá aqui. E dito e feito, principalmente os índios da África disseram: ele nos entregou o seu coração. E eles tiraram o coração dele, e o coração de David Livingstone está hoje lá na África, plantado na África. Isso é paixão pelas vidas, por aquele continente. O corpo dele foi levado para a Inglaterra. É nesse tempo de evangelização mundial, de missões mundiais, desse despertamento de missões, que o Brasil vai começar a ser evangelizado. É nesse momento aqui. É no século XIX, 1800 e qualquer coisa, início de 1800, o que vai acontecer? Napoleão está invadindo a Europa, a monarquia de Portugal, ela tem que vir para o Brasil, e nessa vinda para o Brasil, comercialmente, a única porta que se abre é a Inglaterra. No acordo comercial com a Inglaterra exige do Brasil que portas para as igrejas chamadas protestantes se abram. Vocês precisam abrir, principalmente a igreja anglicana exigiu isso, Então vocês precisam se abrir, nós precisamos vir aqui, nós precisamos ter tráfego aqui, nós precisamos transitar aqui no país. Então houve um acordo entre a monarquia e a Inglaterra, e as portas se abriram. E aí eles disseram, com uma ressalva: as igrejas protestantes não podem ter a cara de igreja. Então, quem sabe é por isso que a El Shaddai tem cara de salão, não tem cara de igreja. Desde aquela época as igrejas não podiam ter cara de igreja, elas tinham que se reunir em casas, elas tinham que se reunir em prédios assim, que não tinha nenhuma aparência de igreja. Desde lá a igreja protestante, ela batalha contra isso.
Então, isso foi um acordo que foi feito, mas graças a Deus, a porta foi aberta. E então, no século XIX, as igrejas protestantes começaram a vir para o Brasil. Antigamente, tinham vindo também pelos holandeses, pelos huguenotes, só que eles foram perseguidos e mortos, extintos no Brasil. E aí, no século XIX, começa de novo a vir igreja congregacional, que não é a igreja congregação cristã do Brasil. Igreja congregacional, primeira igreja de prédio no Brasil, igreja congregacional, lá no século XIX, 1850, qualquer coisa. Robert, me esqueço o nome do fundador, Robert qualquer coisa lá, esqueço o nome dele. Então, esse Robert, ele era amigo de Dom Pedro, inclusive Dom Pedro foi evangelizado por ele. Não sei se converteu, mas ganhou dele uma Bíblia. As grandes associações bíblicas foram formadas na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então, a evangelização começou a acontecer na nação brasileira por essas igrejas. Lá no sul, os luteranos chegaram lá no sul. Hoje, se você visitar o sul, muitas igrejas lá do sul, aquelas igrejas antigas, são luteranas. Quantos já viajaram para o sul? Paraná, Santa Catarina, Porto Alegre. Então, principalmente aquelas cidadezinhas menores, você vai em Gramado, muitas delas são igrejas luteranas, metodistas e tal, igrejas históricas, por causa disso, desse acesso que obtivemos através desse acordo com a monarquia do Brasil no século XIX. Então o Brasil começou a ser evangelizado. Perceba comigo, o evangelho no Brasil é novíssimo. O Brasil tem aí 500 anos de história, 500 e qualquer coisa anos de história, 520, né? Então, mas em termos de evangelização, nós temos 100 e poucos anos. Nós não temos tanto tempo de evangelho no Brasil. A igreja no Brasil é muito nova. A igreja no Brasil ainda é muito novinha. Nós não temos uma carga histórica. Nós estamos ainda nos descobrindo, saindo das fraldas, vamos dizer assim, né? Para 2 milênios de cristianismo, nós temos aí 100 e poucos anos de um evangelho firmado na palavra de Deus, vamos dizer nesse sentido assim. Então aí começaram as missões, né? E aqui para o Brasil vieram os missionários vieram para o Brasil, principalmente dessas igrejas históricas. Aí o que vai acontecer no final do século XIX, início do século XX? Vai acontecer aquilo que nós chamamos de o movimento pentecostal. Então o movimento pentecostal surge na Europa, principalmente por esse homem aí, o Evan Roberts. O Evan Roberts, principalmente no país de Gales, lá no Reino Unido, país de Gales, ele tem uma experiência forte com o Espírito Santo, começa a falar em outras línguas. Aqui já tinham alguns movimentos já aconteciam, na Armênia, em outros países, movimentos de cura. Deus vinha sobre uma reunião assim, algumas pessoas eram curadas. Mas essa experiência do batismo no Espírito Santo, de falar em línguas, isso era novo, e começou a surgir no país de Gales e nos Estados Unidos. William Seymour, e esse homem eles dizem hoje que ele é o pai do pentecostalismo, né? O conhecido movimento ou avivamento da Rua Azusa começou com esse negro aí, nós estamos falando aí tanto dos movimentos negros, né, de defesa aos negros e tal, e ele foi um homem usado por Deus para trazer o movimento pentecostal. Inclusive ele tinha uma limitação, ele era cego de um olho. Então Deus usa as coisas vis e desprezíveis. Um negro nos Estados Unidos foi usado para fazer surgir um dos maiores movimentos, um dos maiores avivamentos de todos os tempos, que foi o movimento pentecostal, o avivamento pentecostal, o avivamento da Rua Azusa. E esse homem então, é daí que vai surgir as Assembleias de Deus, é daí que vão surgir as Assembleias de Deus. Os missionários da Suécia que vieram para o Brasil, né, os missionários que vieram para o Brasil, passaram pela Rua Azusa, e aí eles vêm para o Brasil, param em Belém. Lá em Belém é uma igreja batista que eles faziam parte. Aí o pastor tira férias e deixa a igreja na mão deles, desses 2 meninos, cheios do Espírito Santo. Irmãos, quando esse pastor chegou, já era gente falando em línguas, o avivamento já tinha chegado. É a igreja Assembleia de Deus de Belém. Quando você for em Belém, você vai lá visitar essa igreja, conhecida como principalmente a primeira igreja Assembleia de Deus no Brasil, lá em Belém. Hoje a Assembleia de Deus em Belém tem mais de 100 mil membros.
Tá bom para você ou não? Mais de 100 mil membros, alguns entendem que chega a 200 mil membros, a Assembleia de Deus em Belém, só que não é na congregação apenas, porque a Assembleia de Deus trabalha com várias congregações, você junta todas as congregações, dá mais de 100 mil membros na Assembleia de Deus de Belém. Avivamento pentecostal. O avivamento pentecostal, ele tem essa gama de missões, ele tem essa veia missionária, e aí você pode perceber isso, né? Em qualquer lugarzinho que você vai, tem uma Assembleia de Deus lá, a Assembleia de Deus, pá, marca presença, porque tem essa veia missionária, onde se abre um lugarzinho, vai abrir um bairro em Araguari, opa, Assembleia de Deus chegou, né? Pode não ter casa, mas a Assembleia de Deus está lá, por causa dessa veia missionária que veio pelo avivamento pentecostal. Aí nós vamos ter, depois disso, o movimento Chuva Serôdia, e dentro do movimento Chuva Serôdia, o que é o movimento Chuva Serôdia? Está baseado ali em Tiago capítulo 5, verso 7, que diz assim, ó: nos últimos dias Deus enviará a chuva temporã e serôdia, a temporã as primeiras e as últimas. Aliás, uma tradução revista e atualizada diz assim: as primeiras e as últimas chuvas. A versão revista e corrigida diz a chuva temporã e a chuva serôdia. O que eles entendem? Que assim como Deus derramou um grande avivamento no passado, na igreja primitiva, Deus trará um novo avivamento nos últimos dias. Foi conhecido como o avivamento da chuva serôdia. E o avivamento da chuva serôdia começou a trazer homens que tinham uma unção forte na questão de curas e libertações. Então, um dos homens que surgiu nos Estados Unidos foi o William Branham, e esse homem foi um homem tremendo, usado por Deus em curas extraordinárias, começou a se mover nessa área, né? E depois disso o movimento dele se tornou um pouco herético, chamado Tabernáculos, transformou num movimento que tem alguns questionamentos teológicos, mas por quê? Porque ele mesmo se instituiu como o Batista, o Elias dos últimos dias. Ele falou: eu sou o Elias dos últimos dias, após mim virá o Cristo. Então, a partir desse momento que esse homem começou a pregar sobre isso, algumas coisas se desvirtuaram, mas o movimento original de William Branham foi um movimento tremendo. Esse homem foi um homem tremendamente usado por Deus na área de cura e de libertação. Aí ele abre portas para muitos outros. Eu citei aqui T.L. Osborne, por exemplo. T.L. Osborne, ele vai inspirar muitos evangelistas de multidões, pessoas que fazem campanhas, são as chamadas cruzadas. Quantos já ouviram falar das cruzadas? As cruzadas evangelísticas, né? Aqui em Araguari mesmo, algumas igrejas surgiram pelas cruzadas evangelísticas. O meu pai na fé era um desses homens que faziam cruzadas pelo Brasil, né? A Igreja da Fé, que foi uma igreja que ele plantou aqui em Araguari, veio dessas cruzadas evangelísticas, que eles chegavam, eram chamados missionários, né? Eles chegavam na cidade, alugavam uma tenda de circo, muitos deles já tinham uma tenda, outros alugavam, então armavam uma tenda de circo, faziam uma campanha, era cruzada ali, e ali muitas pessoas eram curadas, libertas, saradas, transformadas, e aí então, quando eles saíam daquela cidade, uma igreja era plantada. Então era assim que eles faziam a evangelização. Foi conhecido como esse movimento da chuva serôdia, onde trouxe muitas restaurações para a igreja. Por exemplo, na igreja, o máximo que você tinha era um coral, um órgão, aquele órgão, né? Leozão sabe, um órgão, você tinha um coral, era assim. Depois desse movimento de chuva serôdia, houve também um movimento de renovação na música, principalmente começando nos Estados Unidos, né? O negro spiritual, que era esse movimento da música negra sendo trazida para dentro da igreja, o blues, o jazz, e aí então começou, daí veio, né, juntamente com outros ritmos, que vai surgir depois o rock, desse movimento aí, desse ajuntamento rítmico, vai surgir o rock. Então é daí que vem a chamada música gospel, que nós conhecemos hoje. A música gospel vem desse movimento, e surge com esses evangelistas, porque eles levam esses grupos de pessoas, e aí tem bateria para animar o povo, né? E aí tem a bateria, tem uma guitarra, né? Então ali o povo anima, e vai para esse lugar. Já nessa época começa a surgir esse movimento de restauração também na música, dentro da música, começando pelos Estados Unidos e por esses evangelistas, que são conhecidos também como os televangelistas, porque saem da rádio e vêm para a televisão surge, e esses homens começam a entrar na mídia, né? E um deles aí, um forte deles é o T.L. Osborne. Quem nunca ouviu falar de Billy Graham, né? Billy Graham. Só que Billy Graham, ele tem uma característica diferente. Ele não se move em cura e libertação
apenas na evangelização. Esse homem, ele tem uma unção, ele só prega o evangelho dizendo assim: converta agora, entrega sua vida para Jesus. Ele não age num poder assim de libertar, de curar as pessoas, mas há um poder de pregar o evangelho, a boa notícia de Jesus sobre esse homem tão grande, que ele arrasta multidões nos Estados Unidos, no mundo, é conhecido como o maior evangelista de todos os tempos, né? E interessante, ele não usava muito dessa questão de libertação, de cura, como T.L. Osborne. Então Billy Graham, ele vai morrer agora, pouco tempo agora, né? Eu acho que ele morre perto de 100 anos, não sei, acho que com 100 anos, acho que ele fez 100 anos, é um dos pastores que são convidados, era um dos pastores que eram convidados pelos presidentes dos Estados Unidos para celebrar o culto de posse dos presidentes dos Estados Unidos. Billy Graham, uma marca, né, no mundo todo. E aí, o que acontece? Isso vai influenciar aqui o Brasil, essas campanhas vão influenciar o Brasil. Então um desses movimentos de cruzada, surge aí o Manuel de Melo. E quem que é o Manuel de Melo? É o fundador do Brasil para Cristo. Inclusive o pastor Marcos, que hoje é da Igreja de Cristo, conheceu ele pessoalmente, Manuel de Melo. E é um homem que se movia nessa área de poder, de avivamento, tremendamente. Na época, hoje não, hoje já foi outra parte, mas na época, lá em São Paulo, eles edificaram a maior igreja do Brasil. A Igreja Brasil do Para Cristo já foi a maior igreja do Brasil, lá em São Paulo. Manuel de Melo, um homem que se movia nas curas, na libertação, juntamente com ele Davi Miranda, o homem da rádio, né? E o Davi Miranda, então também, Deus e amor, essa veia missionária, espalhou missionários para o Brasil todo. Então também, cada cidadezinha que você chega, tem ou uma Assembleia de Deus, ou uma Deus e amor, está lá, né? O Davi Miranda, que morreu agora, acho que 2005, parece que Davi Miranda morreu, tem pouco tempo. E ainda na mídia, quem que nós temos ainda na mídia, inspirado por esses televangelistas? Quem ainda nós temos? O R.S. Soares, está lá na mídia, né? O R.S. Soares, na mesma veia do T.L. Osborne. Então ele faz aquela oração, e ele é muito simples, né? Fecha os teus olhos, vamos orar, coloca o copo com água aí, e tal. Quem sabe, muitos dos irmãos aqui já botaram o copinho com água. Ele faz aquela oração: Deus, agora. E ele vai orando e tal, pode beber o seu copo com água. E olha, gente, Deus honra a fé das pessoas. Muitas pessoas são curadas, né? E o R.S. Soares, apesar dessa veia e tal, ele é uma pessoa muito carismática, muito simpática. Você vê ele pregando assim, muito simples para pregar. Ele prega assim de forma muito simples e continua na mídia aí. Perceba que essas igrejas voltadas a esses movimentos de cruzadas, elas têm esses nomes assim globais, né? Então o R.S. Soares é quem? A Igreja Internacional da Graça de Deus, né? Então esses nomes globais. Aí você tem também quem? O Edir Macedo. Você sabe que os dois são cunhados, né? Cunhado um do outro. O R.S. Soares é casado com a irmã do Edir Macedo. Os dois já pastorearam juntos, depois separaram. Aí ele vai surgir com a Igreja Universal. Um é internacional. Aí o Edir Macedo fala assim: não, se ele é internacional, então tem que ser o quê? Universal, né? Ele vem com universal. Aí sai aquele outro, como é que é? Do chapéu, gente? Como é que é aquele outro? O Valdomiro chega e o dele é qual? Mundial. Então eu sou a mundial. Então você percebe que as características deles, desses televangelistas, é essa questão globalizada, né? E tal, e é daí que surgem as megas igrejas, né? As instituições grandiosas no Brasil e até no mundo. Agora, juntamente com isso, já na década de 60, vai surgir um movimento voltado para os jovens. Década de 60, um movimento voltado para os jovens, né? É pós-guerra. Há uma crise, de onde também vão sair aqueles revoltosos, os movimentos hippies, né? Os movimentos de combate ao governo institucionalizado, principalmente nos Estados Unidos. Então o pós-guerra surge com esse levante da juventude, e aí então a igreja desperta, fala: nós precisamos fazer um trabalho específico com os jovens, e muitos movimentos então surgem de evangelização aos jovens, entre os jovens. Então um desses movimentos é o de David Wilkerson. David Wilkerson é um pastor que sai do interior dos Estados Unidos e vai para Nova York, e surge com o chamado Desafio Jovem, que é onde vão dar origem às comunidades terapêuticas.
Então é esse homem aqui que vai trazer essa ideia das comunidades terapêuticas. Por quê? Porque os jovens estão morrendo de droga. Naquela época era heroína, hoje é o crack, né? Mas naquela época era heroína, matava, os jovens morriam nas sarjetas. Foi recuperando essas pessoas, foi recuperando, trazendo para a casa dele, e luta, e batalha, e ali então foram surgindo as comunidades terapêuticas. Ele foi trabalhando com os jovens nesse sentido. Muitos movimentos dos jovens começou na década de 60 aqui. Alguns deles se desvirtuaram, como os meninos de Deus, né? Se tornaram heréticos. Essa questão da liberalidade, na questão da sexualidade, tantas outras coisas ruins. Mas daqui surgiu muitos movimentos extraordinários de resgate dos jovens nos Estados Unidos todo, no mundo, né? Surgiu. Aqui fortalece-se também essa canção, o estilo gospel. É aqui que o estilo gospel ele vai pegar essa veia de evangelização também, juntamente com esse movimento de evangelização dos jovens. Então o movimento gospel se une, né, das igrejas batistas negras e tal, aquele movimento da igreja, da música gospel, ele se une com essa evangelização dos jovens, e aí então entra o rock, e entra esses estilos mais de música pop, que vai tocar o coração dos jovens. Por exemplo, na década de 70, muitos cantaram aquela canção assim, até às vezes aqui nos bailes, né, do Brasil. In the river of Babylon, lembra daquela? Junto aos rios de Babilônia, in the river of Babylon, na, 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 na. Aí, aqui no Brasil a gente não sabia, né? Ia para as baladas e tal. Mas aquela música é uma música cristã. Aquela música é uma música cristã. Não sei se você sabe, mas Elvis Presley, ele cantava na igreja batista. Ele é batista, Elvis Presley, né? Então eles eram jovens da igreja, começaram a cantar. Agora muitos deles fizeram sucesso, o mundo acolheu a música deles, só que eles se desvirtuaram, né? Mas aqui vem surgindo a música gospel. A música gospel, ela influencia o mundo pelo seu estilo, pelo seu ritmo, né? Ela tem uma força, ela tem uma potência aqui de influenciar as massas. E aqui no Brasil, né, falando desse movimento de trabalho com os jovens, de evangelização dos jovens e da música gospel, o ícone que você tem é Estevão Hernandes. E Estevão Hernandes vai surgir com a igreja Renascer em Cristo. Então no início da minha fé, eu fui visitar lá Lins de Vasconcelos, né, que é a sede lá da Renascer em Cristo, e na segunda-feira eles tinham a evangelização lá pelas bandas. Então tocava lá o Kadosh, Oficina G3, Brother Simeon, quem mais? Resgate, né? Então todas essas bandas estavam lá numa igreja só. E o Estevão Hernandes, ele começou, ele é publicitário, a formação dele é publicitária, ele trabalha especificamente, ele é especializado em marketing, então esse cara aqui arrebentou, ele já foi uma das maiores igrejas no Brasil, né? Depois passou por uma situação de escândalo, onde ele, de bobeira, acho que ele estava ali com $10 mil, não declarou isso, e aí foi pego, aí a mídia caiu matando, né? Então, ele era, o potencial econômico dele, no Brasil e no mundo, era muito maior do que $10 mil, mas são as bobeiras, né, que o diabo pega. Então, irmãos, não abre brecha não faz nada errado não, que o diabo está de olho em você, e certamente a motivação dele não era errada, mas fez algo errado, e pagou um preço altíssimo por isso. A Renascer em Cristo, ela foi afetada por isso aí, mas é um homem de Deus, uma pessoa, juntamente com a Sônia Hernandes, né? Uma pessoa tremenda, uma evangelização maciça entre os jovens. Muitos jovens no Brasil foram salvos por causa desse casal. Até hoje eles estão no ministério, né? Até hoje eles permanecem ali no ministério. Para você ter uma ideia, o próprio Ayrton Senna foi evangelizado por essa igreja. Né? O Kaká fazia parte dessa igreja. E naquela época dos escândalos, muitas coisas aconteceram e tal, mas não podemos tirar os créditos desse homem. Então aí ele vem a essa evangelização que afetou as nossas vidas. Você vê, nós temos essa veia também. Hoje o pastor Elton que tem um trabalho tão forte com os jovens, nessa área dinâmica, né? de teatro, as danças, e a música, né? Nós temos o Carta Escrita, nós temos a companhia chamada de dança. Poxa vida, tudo isso é fruto de movimentos como esse, que nos abençoaram,
que enriqueceram a igreja, que deram para a igreja ferramentas para trabalhar. Agora nada substitui, irmãos, a comunhão com Deus, a presença de Deus, porque senão você só tem ferramentas, e se essas ferramentas ficam sem a lubrificação, sem o óleo, sem a presença do Espírito, aí machuca, aí se torna algo humano, se torna algo destruidor, ao invés de ser construtor. Uma ferramenta, ela pode construir, mas ela pode destruir, se ela não estiver bem equipada, se a pessoa que está manuseando não estiver bem equipada. Então você tem Estevão Hernandes fazendo isso. Aí, terminando aqui a palavra, que nosso tempo já foi embora, o pessoal do louvor pode subir. Nós temos o movimento dos pequenos grupos, que influenciou tantas pessoas no mundo inteiro, e que começou num país chamado Coreia do Sul. Coreia do Sul. Esse homem aí, olha, Po Yan-Shu, também chamado de David Yan-Shu, ele se torna esse ícone dos pequenos grupos. Ele chama o pequeno grupo dele de grupos familiares. Inclusive tem um livro dele chamado Grupos Familiares e o Crescimento da Igreja. Mas antes desse livro, inclusive ele fala, olha, eu escrevi Grupos Familiares e Crescimento da Igreja, mas antes desse livro, o Senhor já colocava no meu coração um outro livro, só que foi lançado depois, e o outro livro dele chamava-se Oração, a Chave do Avivamento. Ele diz: o avivamento que nós estamos experimentando não é por causa dos pequenos grupos. Os pequenos grupos é uma ferramenta que Deus está nos dando, uma forma de evangelizarmos de forma eficaz. Ele diz: mas a razão de hoje, a igreja de Seul, capital da Coreia do Sul, é a maior igreja do mundo. Ele diz, hoje para essa igreja ser a maior igreja do mundo, a razão disso não são os pequenos grupos, é a oração, é a vida com Deus. Ele diz assim, nesse livro, o título é Oração, Chave do Avivamento. Eles são tão aficionados por essa questão de oração. Ele mesmo tem uma vida de oração de 3 a 5 horas por dia, todos os dias. Ele ora de 3 a 5 horas por dia, e o Senhor me conceda isso, eu vou chegar. Mas ele fala, olha, se eu orar menos de 3 horas, minha esposa não me aguenta, eu fico um homem carnal. Mas eles são tão aficionados por essa vida com Deus, por essa presença de Deus, que eles compraram uma propriedade onde tinha uma montanha, e nessa montanha eles começaram a abrir grutas nessas montanhas, grutas, e abrir ali pequenas salinhas, quartinhos pequenos, onde as pessoas da igreja iam, as senhorinhas, as pessoas, os jovens, eles iam, e pegavam a chave dessa porta, dessa gruta, e ficavam ali um dia inteiro de jejum e oração, um dia inteiro, um final de semana inteiro. Eles pegavam o final de semana deles, não tem que trabalhar, não tem nada, então eu vou ficar com Deus. Eles iam para essas grutas e ficavam lá 2, 3 dias. Alguns começaram a ficar uma semana. Tem pessoas que ficam lá 40 dias só tomando água, jejum e oração. Ele diz, a igreja é o que é por causa da vida com Deus. Eu quero que você fique de pé onde você está, você na sua casa também, em nome de Jesus. Nós vamos orar por isso nessa manhã. Nós vamos orar por esse desafio que Po Yan-Shu declara sobre a igreja. Você quer que Deus traga avivamento? Então fique a sós com Ele, então tenha intimidade com Ele, então passe tempo com Ele, converse com Ele, se torne amigo dEle, faça dele o seu melhor amigo, o seu maior amigo. O Po Yan-Shu vai dizer, olha, passe um tempo com o Senhor, não perca essa oportunidade. O avivamento, a chave do avivamento é a vida com Deus. Feche os teus olhos, comece a pensar sobre isso. Faça essa pergunta para você, faça a pergunta, só você e Deus, só você vai responder, é só você e Deus. Faça essa pergunta, como está o meu relacionamento com Deus? Como é que está a minha vida com Deus? Se você quiser perguntar para Ele, pode. Pergunta para o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, como é que está? Como é que está o nosso relacionamento? Como é que o Senhor avalia? Talvez o Espírito Santo não vai te falar nada, mas Ele vai mostrar para você um sentimento. Ele não veio te acusar, isso não é acusação. Mas um pai precisa falar para um filho, filho, eu sinto falta de você. Às vezes os pais,
Eles sentem falta dos filhos, e os filhos entram em contato com os pais somente em momentos de urgência, de necessidade. Pai, me ajuda aqui, pai isso, pai aquilo. E raramente, um filho liga para um pai, para dizer: pai, hoje eu orei por você, quero dizer que o Senhor é muito importante para mim, queria passar um tempo com o Senhor, vem para cá junto comigo, entra aqui no meu quarto, fica comigo, vamos conversar. É a mesma coisa da nossa relação com Deus, gente, é a mesma coisa. Eu sei porque Deus sempre me puxava a orelha, falava: você tem um pai, você tem uma mãe, olha por eles, vai lá, vê como é que eles estão, passa um tempinho com eles, toma um cafezinho com a sua mãe, deita lá um pouquinho com seu pai. Deus sempre me puxava a orelha, porque eu sempre esquecia, correria da vida, juventude, afazeres, não era nada de maldade, não era porque eu não era apaixonado por eles, mas eu deixava de fazer isso, e isso acaba sendo um aspecto de ingratidão. E Deus puxava minha orelha e falava: você ainda tem pai, você ainda tem mãe, corre lá, dá um beijinho, pede a bênção. E sabe, irmãos, por que Deus falava isso comigo? Porque assim é a nossa relação com o papai do céu, sempre é assim. Às vezes a gente passa rapidinho e fala: oh, Deus me abençoa aqui e tal, esse dia, vai na minha frente, amém, glória a Deus, esquece do Senhor. Fazemos os nossos negócios, nossos afazeres. Vamos tomar um cafezinho com o Senhor, vamos estar mais pertinho dele, vamos vir para a casa do papai. Papai tem saudade da gente, ele está aqui te esperando, irmãos. Papai tem saudade de nós. Vem para cá, ficar um pouquinho com ele, cantar com ele algumas canções junto com os anjos do Senhor aqui. Olha que bênção, né? Chama ele lá para sua casa, convida ele, assim: vem cá, vamos conversar aqui um pouquinho, vem cá, fala comigo, sabe? Também não fica disparando para Deus, seu tempo de oração você dispara, não, fica quietinho lá com Deus, ajoelha, fica quietinho, fala comigo, papai, fala comigo, abre a palavra, fala aqui um pouquinho comigo. Espírito Santo, tu estás aqui nessa manhã. Pai, vamos só cantar uma canção antes de terminar, irmãos, porque nosso tempo foi embora. Vamos adorar o Senhor. Espírito Santo, tu és tudo que eu mais quero. Faça dessa canção sua oração nessa manhã. Fala com Ele. O meu fôlego tu és. Diga para Ele: em teus braços é